Paz do Senhor Jesus. Quero nesse momento compartilhar com você uma palavra e eu creio que através dessa palavra o Senhor irá te abençoar. Amém? Se encontra em Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 diz: Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Versículo 4 diz: E os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Queridos, a Bíblia está falando aqui, em Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquele que, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. E esse que medita na lei de dia e de noite, que a Bíblia diz que ele é bem-aventurado, ele é abençoado, ele é comparado com uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Amém? Então, de acordo com essa palavra, eu quero deixar aqui para você 2 exemplos sobre 2 tipos de raízes. 2 exemplos de raízes. Primeiro, a raiz superficial e segundo, a raiz profunda. O que é a raiz superficial? É a raiz externa. E a raiz profunda é a raiz interna. Que diz assim: raiz, que significa raiz? Raiz é a garantia de sobrevivência, crescimento, firmeza e produtividade. A árvore, ela precisa de quê? Raiz. Se uma árvore ela não possui raízes, ela não prevalece, ela não sobrevive. Porque virá uma tempestade, virá um vento e ela vai cair. Então ela precisa ter raízes profundas. Quando a semente germina, ela ocorre 2 tipos de crescimento, certo? Que é o chamado crescimento para cima e o outro crescimento para baixo. O crescimento para cima são os troncos, galhos, folhas, flores e frutos. E o crescimento para baixo é o chamado raízes. Amém? Então a raiz ela vai garantir a firmeza, a nutrição e a sobrevivência para a árvore. 2 tipos de raízes. O Salmo 1 nos compara com uma árvore plantada junto a correntes de águas. 2 tipos de raízes: a superficial e a profunda. Então agora vamos analisar 2 árvores plantadas no mesmo solo. Essas 2 árvores elas recebem os mesmos cuidados, os mesmos tratamentos, vamos dizer assim. 2 árvores plantadas no mesmo terreno, no mesmo solo e recebem os mesmos cuidados. Vem o verão, a seca é forte. Uma árvore, ela não suporta a seca. Suas folhas logo começam a secar. Ela começa logo a ficar com uma aparência de morta. Por quê? Porque está grande a seca. Então ela começa logo a ficar com a aparência de uma árvore morta. Porque está muito seco o tempo. O verão está forte. Amém? A outra árvore está também no mesmo verão, passando pela mesma seca, plantado no mesmo solo, e em meio à seca, a árvore está com as suas folhagens verdes
e produzindo frutos. Passou a seca, chegaram agora as chuvas fortes. O inverno chega. O que acontece? Aquela árvore que estava com aparência de morta por conta da seca, ela agora, quando chega as chuvas, ela volta à vida, vamos dizer assim. Ela volta à aparência de uma árvore que está produzindo. Suas folhas ficam logo verdes e ela começa a colocar os seus botõezinhos, né? Aparecer aqueles botõezinhos como se fosse já de flores para dar frutos. E começa a produzir. Mas o que acontece? As chuvas são fortes. O inverno está pesado. O que acontece com essa árvore? Não suporta a quantidade de chuva, porque o solo está encharcado e os seus frutos começam logo a cair, porque ela não tem resistência. Ela não consegue suportar a quantidade de chuva e logo os frutos caem. Mas a outra árvore, aquela que sobreviveu ao verão, que sobreviveu à seca, chega agora o inverno, chega agora muitas chuvas e o que acontece com essa árvore? Ela volta a produzir deliciosos frutos no seu tempo, na sua época certa. Percebam, duas árvores plantadas no mesmo solo, passam pelo verão, grande seca, passam pelo inverno, muita chuva. Uma sobrevive ao inverno e ao verão. A outra não resiste. Por que uma resiste e produz frutos tanto no verão como no inverno e a outra não? A diferença está em suas raízes. Por que uma sobrevive e a outra não? A diferença está em suas raízes. Uma possuía raízes profundas, a outra, raízes superficiais. A raiz profunda, ela se alimenta constantemente da água da vida. Já a raiz superficial, ela sobrevive da água da chuva, que se encontram na superfície. Mas também não pode ser muita chuva, porque senão ela não resiste. E espiritualmente falando agora, nós somos como essas árvores. Nós possuímos raízes, mas a pergunta que eu quero te fazer é que nós precisamos identificar com qual árvore nós nos parecemos. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de crente eu sou? Qual o tipo de raiz que eu possuo? Será que a minha raiz é uma raiz profunda ou a minha raiz é uma raiz superficial? O crente que possui raízes superficiais são aqueles que estão dentro da igreja, são plantados dentro da igreja, mas não se firmam, porque suas raízes são superficiais. Então, quando vem uma tempestade, por pequena que seja, não resiste e sai logo. E diz o quê? O meu tempo aqui encerrou. O meu tempo acabou. Onde, na verdade, isso não existe. Está saindo porque nunca se firmou, nunca possuiu uma raiz profunda em Deus. Porque o crente que possui raiz profunda em Deus pode dar o vento que for, a tempestade que for, mas ele sobrevive, ele permanece ali, porque tem convicção de onde Deus o plantou. Então vamos analisar. Existem tipos de pessoas que estão dentro da igreja e que vivem dessa forma. Sempre precisam que orem por ele. Por quê? Porque eles acreditam mais nas orações dos outros. Tem pessoas também dentro das igrejas que diante de dificuldades logo caem e fica pelos cantos, chorando e com cara feia. Outros diz crer no impossível, mas não consegue descansar nas promessas do Senhor. E outros
Quando provado, começa logo a falar palavras negativas e a murmurar. Eita, e agora é forte, que é o pior. Não aceita correções. Quando é corrigido, bota logo o bico, faz cara feia e diz: aqui não é o meu lugar. Vou embora, porque o meu tempo acabou. Esse tipo de pessoa, esse tipo de crente que está dentro das igrejas, é aquele que possui raiz superficial, que vive de aparência, que quer estar dentro da igreja e viver da forma que quer. Não aceita a palavra de Deus, porque nunca se firmou. Mas agora, existem também dentro das igrejas aquele crente que em dificuldades levanta a cabeça e vai à luta. Ô glória! Quando provado, declara a palavra. As provações vêm, mas crê na palavra e começa a orar a palavra, começa a profetizar a palavra, porque crê que é só uma passada. Aquela tempestade ali veio, mas ela vai embora. Crê na palavra, profetiza a palavra, vive a palavra. Quando provado, declare a palavra. Eu creio, em nome de Jesus Cristo. E ainda, anda pela fé e não pelas circunstâncias. Crer não no que está vendo, mas naquilo que não está vendo ao seu redor. Crer no que é espiritual. Crer no que Deus está fazendo. Que tipo de pessoa é essa? Que possui raiz profunda em Deus. Aleluia! Um crente com raízes superficiais, eles não conseguem produzir frutos nos tempos devidos, porque não tem forças para sustentar o fruto, não tem sais minerais e água para se manter. Mas o crente que possui raízes profundas sempre tem água, sempre tem sais minerais, sempre tem uma palavra de fé e esperança para aqueles que estão ao seu lado. Não importa as lutas que eles estejam passando, pode ser inverno ou verão, sempre parecerá que é primavera. Por quê? Porque sempre está sorrindo, sempre está glorificando e exaltando ao Senhor, independente da circunstância, seja inverno, seja verão. Sempre está florescendo e frutificando. Sejamos crentes que possuem raízes profundas. Raízes profundas é vida profunda com Deus. A Bíblia diz em João 15, do 1 ao 5, que Jesus ele é a videira verdadeira, de onde tiramos, que Jesus é a videira verdadeira. E é dele que nós tiramos o alimento para produzirmos frutos. A sua palavra é o nosso combustível para continuarmos firmes na fé. João 7,38 ainda diz que Jesus, ele é a água da vida. Aleluia! Ele nos fará transbordar da água viva. E desta forma, nós estaremos sempre produzindo frutos. Viver junto a ribeiros de água significa viver no Espírito, viver ligado com Jesus de forma que Ele nos fará transbordar. Aleluia! Para gerarmos frutos, nós precisamos permanecer nele, Jesus. A árvore só sobrevive se ela estiver enraizada. E precisa ser raiz profunda em Deus. Aleluia. O Salmo 92 ainda diz assim, que se estivermos plantados em Deus e regados pela sua palavra, o manancial de águas vivas jorrará em nossas raízes, nos dando forças para crescermos em todo tempo. Cresçamos buscando ter raízes profundas no conhecimento da palavra, buscando com zelo a unção do Espírito Santo para sermos fortes contra toda ação do maligno.
Sem raízes profundas, nós seremos arrancados facilmente da direção de Deus. Nós precisamos ter uma vida alicerçada em Deus, sobre a rocha que é Jesus e a sua palavra, que é a pedra principal. Aleluia. Para crescermos, nós precisamos estar plantados na casa do Senhor, diz o Salmo 92, e alimentados nos seus atos para florescermos e darmos frutos. Glória a Deus. Jó ainda diz o quê? A Bíblia diz que Jó perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos. Mas o que foi que aconteceu? Jó permaneceu em Deus. Por quê? Porque ele tinha raízes profundas. E o que foi que Deus fez na vida de Jó? Deus abençoou Jó e lhe deu tudo em dobro. Por quê? Porque Jó possuía raízes profundas no Senhor. Veio o dia mau para Jó. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, mas ele permaneceu em Deus. Aleluia. Queridos, nós somos árvores e nós possuímos raízes. Mas que tipo de raiz eu e você possui? Será que a nossa raiz, a minha raiz, a sua raiz é profunda em Deus? Ou é uma raiz superficial? A raiz superficial é aquele crente que vive de aparência. Mas o crente que possui uma raiz profunda em Deus é um crente verdadeiro. É um crente que suporta as provações, que permanece firmado, alicerçado no Senhor, porque crê no chamado de Deus. Tem convicção que foi o Senhor que chamou e foi o Senhor que plantou naquele solo. Nós somos plantados, glória a Deus, em um solo fértil, em um solo abençoado. Nós somos alimentados, nós somos cuidados, nós temos cuidados. Nós somos ovelhas, árvores abençoadas, porque nós temos alimentos. Nós somos alimentados da palavra de Deus. Que nós venhamos nos aprofundar mais, que cada dia mais a nossa raiz ela venha crescer, se aprofundar mais no Senhor, para que nunca venhamos ser arrancados de onde o Senhor nos plantou. Que essa palavra ela venha gerar frutos na tua vida, que você venha guardar essa palavra, você venha ser abençoado através dessa palavra, porque nós precisamos nos firmar cada vez mais no Senhor. A raiz, ela é a garantia de sobrevivência, crescimento, firmeza e produtividade. Uma árvore que não possui raiz profunda, ela não dá frutos. Sem raízes profundas, não há frutos. E se houver frutos, é daquele tipo que não dura. Que nós sejamos árvores, que venhamos possuir raízes profundas em Deus e que os nossos frutos sejam frutos permanentes no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor nos chamou para não somente florescermos, mas para frutificarmos. E que os nossos frutos, eles sejam permanentes. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.